Relato enviado por Tony. Quando tinha 20 anos, eu trabalhava em uma pizzaria próxima da minha casa para ajudar a pagar as contas. Sempre foi um trabalho bem fácil. Basicamente, esperava o pedido ficar pronto, embalava, colocava em uma sacola e levava até o endereço. Essa rotina era a mesma todos os dias, sem grandes surpresas, quase como se eu estivesse no automático. Eu já tinha feito esse caminho inúmeras vezes e nunca havia passado por nada fora do comum. Era um ciclo monótono, porém previsível. O único detalhe que quebrava essa mesmice eram as gorjetas que vez ou outra apareciam, principalmente nas entregas mais distantes. Parecia que quanto mais longe, mais generosos os clientes ficavam. No entanto, essas entregas eram sorteadas para os entregadores. Eu nunca tinha controle sobre qual pedido seria o meu, e por isso às vezes acabava pegando rotas longas que me faziam atravessar a cidade, e outras vezes, entregas rápidas no bairro ao lado. Essa imprevisibilidade trazia um certo desconforto. Enquanto a maior parte das noites era tranquila, eu sabia que a qualquer momento poderia pegar uma entrega para um bairro desconhecido, com ruas pouco iluminadas ou casas estranhas. Eu tentava não pensar muito nisso, afinal era só trabalho. O que poderia acontecer de tão diferente? Esse pensamento claro me confortava, até que uma noite tudo mudou. Uma simples entrega me fez questionar se a rotina de trabalho que eu tanto achava ser segura realmente era. E naquele momento, eu percebi que algumas histórias que ouvimos sobre entregadores talvez sejam mais reais do que imaginamos. Uma certa noite, eu estava a caminho de mais uma entrega, nada fora do comum, até que comecei a notar que o ambiente ao meu redor mudava. O endereço indicado no celular me levava a um quarteirão sem saída, um lugar que destoava completamente do restante do bairro. As ruas, antes bem iluminadas e movimentadas, foram dando lugar a um cenário mais rural, com poucas casas espaçadas e árvores que pareciam engolir a luz dos postes. A sensação de estar entrando em um lugar esquecido pelo tempo começou a crescer em mim. As ruas estavam mais escuras e o vento soprava de forma estranha, fazendo as folhas secas se arrastarem pelo chão. Enquanto dirigia, lembro-me de avistar uma casa com um trailer velho estacionado na grama alta e ao lado dela um pequeno pedaço de floresta que parecia inabitada. Aquele trailer me chamou a atenção. Estava parado ali como se não tivesse sido movido há décadas. As janelas estavam cobertas de poeira e as portas trancadas com correntes enferrujadas. Era como se aquele lugar estivesse há muito tempo esquecido, mas ao mesmo tempo me dava a impressão de que alguém ainda vivia ali. Observando de longe, as outras casas ao redor não eram muito diferentes. Pequenas residências que lembravam fazendas antigas, algumas com galpões velhos e enferrujados ao lado. Não havia nenhum sinal de vida por perto, exceto pelas luzes fracas em algumas janelas. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som dos meus próprios passos quando desci da moto. Ao chegar ao endereço da entrega, senti um frio na espinha. Algo estava definitivamente fora do lugar, e embora eu não conseguisse explicar, aquele ambiente carregava uma sensação estranha, como se o tempo ali corresse de maneira diferente. A casa para a qual eu estava levando a entrega tinha uma aparência que, no mínimo, me deixava desconfortável. Era diferente das outras ao redor, parecia deslocada no tempo, como se estivesse ali há muito mais tempo do que qualquer outra coisa naquela rua. O terreno era enorme, cheio de grama alta e árvores antigas que lançavam sombras sinistras sobre a entrada. A luz do dia estava sumindo rápido, e com o cair da noite tudo começava a ficar mais sombrio. Passava das 18 horas, um horário em que normalmente as pessoas já teriam acendido as luzes de suas casas. Mas ali, nada. Todas as janelas estavam completamente escuras. Nenhum sinal de vida, nenhuma lâmpada acesa. Isso me incomodou, mas não o suficiente para me fazer desistir. Enquanto me aproximava da entrada, algo mais me chamou a atenção. A porta da frente. Ela estava entreaberta, de uma forma estranha, como se alguém tivesse saído às pressas ou como se estivesse esperando que eu a empurrasse para entrar. Aquela visão me deu um calafrio instantâneo. Em situações normais, a porta estaria trancada e a pessoa esperaria pela campainha. Não deixaria a casa tão exposta. Meu instinto me dizia para voltar para a moto, ligar para a pizzaria e dizer que houve algum engano. Mas algo, talvez curiosidade, ou o simples fato de que eu precisava do trabalho, me fez continuar. O vento ficou mais forte, fazendo a porta se mover levemente, rangendo de um jeito quase sobrenatural.
O silêncio ao redor era absoluto, e por um momento me senti completamente isolado do mundo. Cada passo que eu dava em direção à entrada parecia mais pesado, como se o próprio terreno estivesse tentando me deter. Com a escuridão tomando conta, a casa parecia ainda mais abandonada, quase como se fosse parte daquele pedaço de terra amaldiçoado, um lugar onde o tempo havia parado. Não havia sinais de que alguém morava ali, mas ao mesmo tempo havia algo naquela escuridão que me fazia sentir observado. Comecei a caminhar lentamente até a porta da frente, ainda processando a estranha cena que se desenrolava diante de mim. O silêncio no ar era tão pesado que meus próprios passos sobre a grama alta pareciam ecoar ao meu redor. Foi quando, do nada, um som quebrou essa quietude. Um som que, para o momento e o lugar, parecia completamente deslocado. O som de um piano sendo tocado. Não era alto e parecia vir de algum ponto distante dentro da casa, abafado por várias paredes ou portas. O ritmo da melodia era lento, quase hipnotizante, como se cada nota tivesse um peso próprio reverberando pela escuridão da casa abandonada. Aquilo me deixou em alerta. Uma casa que parecia vazia, mas com alguém tocando piano. A combinação era tão surreal que por um momento eu me perguntei se não estava imaginando coisas. Cheguei à porta e parei por um instante. A música continuava constante, suave, mas havia algo estranho no som. Parecia que as notas estavam erradas, como se quem estivesse tocando não soubesse direito o que estava fazendo. Ignorei a sensação de desconforto e bati na porta, esperando que a música parasse, que alguém aparecesse e pegasse a pizza, e que tudo não passasse de uma entrega normal com um toque excêntrico. Mas nada aconteceu. Esperei por alguns segundos e nada. Ninguém veio atender. A música continuava, como se eu não estivesse ali, como se quem estivesse tocando não se importasse com o que estava acontecendo do lado de fora. Foi então que decidi tocar a campainha, na esperança de que o som chamasse a atenção de alguém. Mas a campainha não funcionou. Apertei várias vezes e nenhum som foi emitido. O único som que preenchia o ambiente era o do piano, cada vez mais inquietante. A sensação de que algo estava errado começou a crescer em mim, mas a curiosidade, talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, me manteve ali. A campainha, a porta entreaberta, a música, tudo parecia conspirar para me prender naquele momento, como se a própria casa quisesse que eu continuasse. A cada segundo, o clima ficava mais pesado e eu me perguntava o que encontraria se desse mais um passo. A sensação de ser um intruso tomou conta de mim quando decidi dar o próximo passo: entrar na propriedade. Não era uma atitude comum para mim, mas havia algo naquela atmosfera que parecia puxar minha curiosidade para dentro. Caminhei lentamente pela lateral da casa, me afastando da entrada principal e indo em direção ao quintal. O cenário não melhorava, pelo contrário, parecia ainda mais caótico. O quintal era uma verdadeira bagunça, com objetos jogados por toda parte. Caixas velhas, móveis quebrados e pedaços de madeira estavam espalhados pela grama, como se alguém tivesse desistido de tentar manter a ordem ali. Era como se o quintal tivesse sido abandonado há tempos, e o vento e o tempo estivessem fazendo o trabalho de desgastar o lugar. Entre os detritos, uma cerca de arame enferrujada se destacava. Ela estava quebrada, rasgada bem no meio do quintal, como se alguém ou algo tivesse passado por ali com força suficiente para destruí-la. A visão daquela cerca partida, enferrujada e tomada por plantas, só aumentava a estranheza. Parecia um cenário de abandono completo, como se a vida naquela casa tivesse parado de repente, deixando apenas os sinais de um passado caótico e descuidado. Continuei andando até alcançar a porta dos fundos, que estava tão mal cuidada quanto o resto da propriedade. Bati com força, esperando que, desta vez, alguém ouvisse e viesse até mim. Esperei alguns segundos, mas o único som que continuava a preencher o ambiente era o do piano, ainda vindo de dentro da casa. Senti um arrepio e dessa vez olhei pelo vidro da porta. O que vi lá dentro era o oposto do que alguém poderia esperar de uma casa onde até poucos minutos atrás se ouvia música. Não havia sinal de organização. Pelo contrário, o interior da casa era ainda mais caótico que o quintal. Móveis revirados, objetos jogados pelo chão e poeira em cada canto. Era como se a casa inteira estivesse congelada em um estado de abandono e desordem. Uma bagunça tão grande que parecia impossível alguém viver ali. Claramente, aquelas pessoas não se importavam com limpeza ou ordem, o que só tornava tudo mais desconcertante.
Quem estaria tocando aquele piano no meio de tanto caos? Sem respostas na porta dos fundos e com o desconforto crescendo a cada segundo, decidi voltar para a frente da casa. Peguei o celular e liguei para um dos caras da pizzaria. Precisava ter certeza de que não havia cometido algum erro. Depois de um segundo, ele verificou o pedido e me confirmou que sim, eu estava no endereço certo. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquela confirmação era o que eu menos queria ouvir naquele momento. Respirei fundo e voltei para a porta da frente, agora decidido a resolver essa entrega estranha de uma vez por todas. Ao abrir a porta, fui recebido novamente pela mesma música de piano. As notas repetitivas continuavam, como se estivessem presas em um ciclo interminável, cada uma mais perturbadora que a anterior. Era simples, mas assustador. Algo que não pertencia àquele lugar. Ou talvez pertencesse exatamente àquele lugar, o que tornava tudo pior. Com um nervosismo crescente, gritei: "Pizzas aqui!" A minha voz ecoou pela casa silenciosa e, no mesmo instante, a música parou. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado. O tipo de silêncio que faz seu coração bater mais rápido, esperando algo, qualquer coisa. Foi então que ouvi uma resposta. Alguém gritou de volta, uma voz rouca e distante: "Aqui!" O som me fez congelar por um momento. Havia alguém naquela casa, mas algo no tom daquela voz me deixou inquieto. Antes que eu pudesse reagir, o piano voltou a tocar. A mesma melodia simples, repetitiva e assustadora, como se estivesse presa em um loop interminável. Aquilo não fazia sentido. Era como se alguém estivesse brincando comigo, testando minha paciência ou meu medo. Sem alternativa, comecei a andar em direção ao som. Não havia luzes acesas em nenhum lugar da casa, o que tornava ainda mais difícil enxergar por onde eu ia. A escuridão parecia ter engolido o lugar por completo. O ar dentro da casa era pesado, quase sufocante, e havia um cheiro forte de mofo, um odor desagradável que parecia vir de paredes antigas e úmidas, que não viam uma limpeza há muito tempo. A cada passo que eu dava, o cheiro se intensificava, como se o próprio ambiente estivesse apodrecendo ao meu redor. Com os olhos ajustados a pouca luz, segui em linha reta, me aproximando cada vez mais da origem do som do piano. Algo me dizia que ao chegar lá, a verdadeira natureza daquela noite bizarra finalmente se revelaria. Cheguei na metade do caminho, onde a casa se abria para o que parecia ser uma sala de estar. O ambiente ao meu redor estava completamente fora de qualquer expectativa que eu pudesse ter para uma simples entrega. O desconforto que me acompanhava desde o momento em que pus os pés naquela propriedade só piorava. Havia algo de errado, muito errado. Parei ali, meu instinto me dizendo que avançar mais era uma má ideia. O ar continuava pesado, e o cheiro de mofo parecia estar impregnado nas paredes. Gritei novamente, chamando por alguém, na esperança de que a pessoa finalmente viesse até mim e acabasse com aquele suspense. A música, que até então parecia interminável, parou de vez. De repente, a casa estava mergulhada em um silêncio absoluto, opressor, o tipo de silêncio que faz o coração disparar, esperando por algo inesperado a qualquer momento. Senti um nó na garganta e, sem perder tempo, decidi recuar. Voltei em direção à porta de entrada, meu único ponto de fuga. Não podia mais ignorar o medo crescente. Ficar perto da saída me dava pelo menos a sensação de segurança, caso precisasse sair correndo. Enquanto esperava, todos os meus sentidos estavam aguçados. O som que eu esperava ouvir era de passos vindo na minha direção, mas nada. Apenas um silêncio mortal preenchia o espaço. Eu tentei de novo, agora com uma voz mais baixa e controlada. "Senhor?" Minha voz ecoou na casa vazia, e por um segundo, pensei que estava sozinho. Então uma voz distante, vinda de outro cômodo, respondeu: "Sim, desculpe, tenho dificuldade para andar. Você poderia apenas trazer aqui, por favor?" Aquela resposta deveria ser reconfortante, mas algo no tom e na demora para a pessoa falar me deixou ainda mais apreensivo. Quem quer que fosse estava em algum lugar dentro da casa, mas por que não veio até a porta se era tão difícil andar? Eu perguntei em que cômodo ele estava, e houve um momento de silêncio antes da resposta. A hesitação dele me fez gelar, como se estivesse pensando no que dizer. "Caminhe pela sala de estar, você chegará na sala de jantar, é onde eu estou", disse ele, finalmente. Cada fibra do meu corpo gritava para eu não seguir adiante, mas a curiosidade e a necessidade de terminar o trabalho me mantinham ali, dividido entre avançar ou fugir. Tudo naquela situação parecia errado. A cada segundo, a sensação de que algo sombrio estava acontecendo só aumentava. Mesmo assim,
algo em mim ainda me empurrava para seguir adiante. Talvez o desejo de acabar com aquela entrega de uma vez por todas e sair dali o mais rápido possível. Com uma mistura de cautela e desconfiança, comecei a andar pela sala de estar, meus passos leves, quase silenciosos. A escuridão e o cheiro de mofo tornavam o ambiente ainda mais sufocante, como se a própria casa estivesse me engolindo. Ao caminhar, avistei uma pequena abertura que provavelmente levava até a sala de jantar, o local onde a voz me indicou estar. Mas eu já não estava mais tão disposto a seguir cegamente aquela direção. Algo me alertava para ser cuidadoso. Em vez de entrar diretamente na sala, me aproximei lentamente, espiando apenas com um olho pela abertura, tentando ao máximo manter o resto do meu corpo fora de vista. Foi quando o inesperado aconteceu. Meu coração disparou ao ver o piano no canto da sala, mas o que deveria ser uma visão reconfortante tornou-se aterrorizante. O piano estava lá, como eu já imaginava, mas não havia ninguém sentado nele. A cadeira em frente ao instrumento estava vazia. As teclas permaneciam imóveis. O som perturbador de antes não fazia mais sentido. Passei os olhos rapidamente pelo restante da sala, varrendo o cômodo com o olhar, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer indício de que alguém estava por ali, mas nada. O espaço estava vazio, desprovido de vida, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Aquilo foi o suficiente para mim. Cada fio do meu corpo estava em alerta máximo, e antes que eu fizesse algo que pudesse me colocar em mais perigo, dei meia volta, silenciosamente e com a máxima rapidez que meu corpo permitia. Minhas pernas pareciam se mover por instinto, me levando de volta à porta da frente. O medo me dominava a essa altura. Fechei a porta atrás de mim, tentando não fazer barulho, e corri até a moto. A sensação de alívio começou a tomar conta de mim à medida que eu me afastava daquele lugar. Sem olhar para trás, acelerei de volta para a pizzaria. Algo naquela casa, naquela entrega, nunca faria sentido para mim. E naquele momento, tudo que eu queria era sair dali, o mais longe possível, e esquecer aquela noite bizarra. Quando voltei para a pizzaria, ainda abalado com o que tinha acabado de acontecer, expliquei cada detalhe daquela entrega estranha para o meu chefe. Falei sobre a casa, o piano tocando sozinho, a voz que me chamava da sala de jantar e a sensação de que algo ou alguém estava me observando o tempo todo. Felizmente, meu chefe foi extremamente compreensivo. Ele não apenas acreditou na minha história, mas também concordou que eu fiz o certo em sair de lá. Principalmente porque, curiosamente, o suposto cliente nunca retornou a ligação para saber por que eu fui embora sem entregar a pizza. Algo estava definitivamente errado naquele lugar, e mesmo que meu chefe tentasse me tranquilizar, eu sabia que aquilo não era uma situação comum. No entanto, mesmo com o fim do expediente, a história não saiu da minha cabeça. Aquela noite, ao chegar em casa, algo me empurrou a investigar mais. Decidi pesquisar o endereço da casa, procurando por qualquer pista que pudesse me ajudar a entender o que havia acontecido. Foi então que o verdadeiro choque veio. Para minha total surpresa, descobri que a casa estava desocupada havia meses. Não havia ninguém morando ali, e nenhum pedido de pizza poderia ter sido feito daquele endereço. Essa informação me deixou sem palavras, como se o chão tivesse sumido. Como poderia ser? Eu estive lá, ouvi uma voz, ouvi a música, senti a presença de alguém ou algo. No dia seguinte, contei para o pessoal da pizzaria o que descobri. Todos ficaram tão impressionados quanto eu. Ninguém conseguia explicar o que poderia ter acontecido. Teorias começaram a surgir, algumas mais absurdas do que outras. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, uma tentativa de assalto, ou até mesmo alguém tentando pregar um susto terrível em um entregador desavisado. Mas a verdade é que nada disso explicava o que vi, o que senti. Por muito tempo, aquela noite ficou presa na minha mente, me fazendo questionar se eu realmente tive sorte ao sair de lá a tempo. Se eu tivesse entrado naquela sala de jantar, o que teria me esperado? Até hoje, essas perguntas permanecem sem resposta. E a única certeza que me resta é que às vezes há coisas que simplesmente não podemos explicar.